11 horas e 36 minutos, Sabino. A gente vem acompanhando há anos, muito tempo mesmo, um debate em Brasília sobre a legalização dos jogos de azar ou dos jogos de sorte. Estamos falando de bingo, de cassino, de jogo do bicho, as apostas que podem ser feitas, por exemplo, em corridas de cavalo e que hoje não é bem assim. Alguns lugares em específico podem realizar essa prática, né? A aposta em corrida de cavalo. Nem todos. Tudo isso está previsto em um projeto que tramita no Senado. E parece que há um acordo. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Casa já aprovou o relatório do senador Irajá. E agora isso deve ser analisado pelo plenário do Senado em breve. Será que agora vai? Será que teremos esses cassinos que podem, e muito, alavancar o turismo? Cidades que são tradicionais por cassinos, Sabino, às vezes nem tem nada demais, só o cassino. E já é um boom econômico, todo mundo vai e passa semanas. Os gringos vêm, né, e passam semanas. No Uruguai, por exemplo, onde o cassino já é regulamentado, o hotel custa caro, tem restaurante, tem praia. Imagina aqui no Brasil, né, que nós temos cidades paradisíacas. Seria ótimo. Além disso, já que o governo busca aí novas fontes de renda, que os cassinos paguem impostos em vez de serem clandestinos, porque os cassinos existem já. Então, que seja legalizado, que paguem impostos e que, principalmente, ofereçam novos empregos aí no mercado. A gente precisa de emprego aqui no Brasil e precisa de dinheiro rodando. Então, por que não os cassinos? Eu ia acrescentar justamente isso, né, que é preciso também regulamentar, preciso estar no pé para saber exatamente como que vai funcionar a fiscalização desses cassinos, né? Saber quem pode, quem não pode, quanto paga, qual será o imposto. A gente precisa entender tudo isso, por isso vamos conversar agora com o senador pelo PSD de Tocantins, senador Irajá. Está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem com o senhor, senador? Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. É um grande prazer senador. poder estar participando aqui da Rádio Bandeirantes. Relatório do senhor foi aprovado na CCJ. Queria saber agora quanto que deve chegar para o plenário, antes de tudo. Olha, Sabino, ontem foi uma discussão bastante extensa. Esse projeto chegou no Senado Federal já tem 1 ano e 2 meses, desde que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Nós realizamos várias audiências públicas, tivemos várias sessões de debates e, finalmente, ontem nós conseguimos aprovar com 14 votos. Nós ainda não temos definido a data que será apreciado no plenário, porque isso, evidentemente, depende do presidente da nossa casa, o senador Rodrigo Pacheco. Nós deveremos nos reunir nos próximos dias para avaliar o momento para poder apresentar essa proposta no plenário. Quais são os pontos principais dessa proposta? Porque muitos ouvintes ficam divididos. Mandam aqui pra gente, senador, o seguinte: nossa, mas pode, por exemplo, acabar com uma família o jogo de azar. Outros olham por um lado de que pode movimentar muito a economia. É uma proposta polêmica, mas que agora parece que está tudo bem amarrado para que aconteça, né? Na verdade, as duas preocupações, elas são válidas. É importante a gente destacar, sabendo que os jogos é uma realidade no país. Está presente na vida e na rotina das brasileiras e dos brasileiros, isso há séculos. O jogo do bicho, todos sabemos, foi inventado em 1892. Né? Os bingos também, há mais de 4, 5 décadas. E os cassinos também funcionam de forma clandestina. O problema é esse. Tudo isso está acontecendo de forma irregular, clandestina e, o pior, sobre o comando e o controle das organizações criminosas, das milícias, né? E coisas do gênero. O que nós queremos é fazer justamente a correção disso. Nós queremos poder regulamentar esse setor para credenciar essas empresas que vão atuar, poder fiscalizar, poder monitorar,
Isso além de poder gerar recursos para o caixa da União, dos estados e dos municípios, para isso ser revertido em benefícios para a população, porque isso hoje não está acontecendo. Então, só com esse enfrentamento, né, é que nós iremos conseguir mudar, infelizmente, essa triste realidade que está no dia de hoje. Porque o que mais os bandidos, as milícias e o crime organizado quer é continuar operando à margem da lei, na sombra da lei, ou seja, na ilegalidade. Isso só favorece o crime organizado e não traz nenhum tipo de benefício ao Brasil. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se nós fizermos uma avaliação de todos os países no mundo que fizeram essa reflexão, fizeram esse enfrentamento com responsabilidade, com seriedade e disseram basta ao jogo ilegal e clandestino, essas economias dos países cresceram socialmente e economicamente. É só a gente pegar os indicadores desses países que implementaram os jogos e apostas há 5, 10, 15, 20 anos. Não teve sequer um exemplo de país civilizado ou democrático que tenha arrependido de ter feito isso, ou que tenha voltado atrás, porque só houveram avanços e não houve retrocesso. Se você pegar os 20 países das 20 maiores economias mundiais que compõem o G20, e o Brasil faz parte, para você ter um exemplo, apenas a Indonésia e a Arábia Saudita, que são países muçulmanos, ainda não regulamentaram. Todos os outros países emergentes do primeiro mundo o fizeram e, obviamente, tiveram ganhos sociais e econômicos. Dobrou o número de visitantes que visitam esses países no universo de 5 anos, numa média geral, gerou emprego, gerou renda, evidentemente também aumentou a arrecadação desses países, né, para que eles pudessem fazer esse tipo de investimento. Senador, queria só perguntar de emprego, né? O senhor falava sobre economia, já tem uma estimativa, senador, de quantos empregos devem ser gerados com a legalização, se aprovada? Sim, nós temos um estudo que foi muito bem fundamentado e que demonstra que essas modalidades de jogos que o projeto contempla, que é o bingo, é o cassino, os resorts integrados, o jogo do bicho, que já é uma realidade presente na cultura brasileira, vai movimentar algo em torno de 100 bilhões de reais em novos investimentos. Na geração de emprego, a nossa expectativa entre empregos diretos e indiretos, algo em torno de 1 milhão e 200 mil novos empregos, fora o que já está sendo gerado hoje, né, que é uma outra realidade. E serão arrecadados em torno de 22 bilhões de reais em novos impostos, né, que infelizmente esses impostos hoje não estão sendo arrecadados no Brasil, estão sendo arrecadados lá fora no exterior, onde as empresas estão sediadas. Né? Hoje um adolescente, um adulto e um idoso, pelo celular ele joga bingo eletrônico, ele está participando de um cassino. E essas empresas que operam não estão estabelecidas no Brasil, estão no exterior. Portanto, os empregos estão ficando lá fora, os impostos estão ficando lá fora e o Brasil, infelizmente, fica fora desse circuito mundial. Senador, a gente já tem nessa proposta aí aprovada na Comissão de Constituição e Justiça alguma previsão de localização geográfica desses cassinos, por exemplo, só em cidades litorâneas, alguma coisa do tipo? A Câmara dos Deputados e também o Senado Federal fez a opção em aprovar um projeto mais conservador. Quando eu digo conservador, é porque cada estado da federação, dos 27 estados, poderão ter apenas um resort integrado, um cassino, né, que será na modalidade de licenças, de concessões. Só para dar um exemplo para o nosso ouvinte, é o mesmo caso dos aeroportos, que foram feitas concessões federais para empresas privadas. Então será admitido apenas uma licença por estado, com exceção de 4 estados, que são os 4 estados mais populosos do país, que é São Paulo, que poderão ter até 3, o Rio de Janeiro, a Bahia e Minas Gerais, até 2 concessões. No norte do país, alguma exceção também ou não? Existem 2 exceções também, foi bem lembrado por você. O estado do Pará e o Amazonas, pela sua questão territorial. Lá também serão admitidos até 2 licenças. Exceto esses estados, São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Amazonas e Pará, todos os demais terão uma licença federal. Como vai funcionar a fiscalização desses estabelecimentos e a tributação, senador? Olha, dentro do projeto tem a previsão
além dos recolhimentos dos impostos normais que qualquer empresa nacional paga, né, independentemente do seu regime tributário, há também o recolhimento da CID, que nós criamos no projeto, de 17% sobre toda a movimentação que houver, né, além dos impostos tradicionais, como eu disse. O controle, a fiscalização, evidentemente, num segundo momento, quando for feita a regulamentação dessa matéria, será definido. Por exemplo, será o Ministério do Turismo que fará o licenciamento para o seu órgão fim, né? Ou o Ministério da Fazenda, né? A Receita Federal, a Polícia Federal, enfim. Então, o Executivo, que é o poder responsável em poder normatizar isso, né? Estabelecer a criação da agência reguladora, que está prevista também dentro do projeto, para monitorar e fiscalizar. Então, tudo isso vai ser discutido nesse segundo ciclo. O senhor acha que já está superada a restrição que a bancada evangélica faz em relação ao assunto? Olha, eu respeito a opinião dos parlamentares que compõem a bancada evangélica, mas se a gente fizer uma discussão muito racional, serena e equilibrada, porque é um projeto que vai trazer uma agenda econômica e social para o Brasil. Não se trata de duelar, né, se é um projeto de esquerda ou de direita. É um projeto que vai trazer um ganho extraordinário para a nossa economia, para o turismo brasileiro, que está tão carente, tão prejudicado desde a pandemia. O Brasil recebe apenas 6 milhões de turistas por ano, recebe menos que a Argentina, que recebe 7 milhões, sem desmerecer o nosso país vizinho, recebe menos que a Torre Eiffel em Paris, que recebe 6 milhões e meio de pessoas anualmente, e o nosso país, com todas as belezas, toda a potencialidade, recebe apenas 6 milhões. Então, esse projeto ele vai também representar uma oportunidade de inserir, de posicionar o Brasil no calendário mundial do turismo, que o Brasil está fora. Hoje você tem lá Cancún, você tem Argentina, você tem lá os Estados Unidos através de Las Vegas, você tem Singapura, você tem Macau, você tem os países na Europa. Ou seja, o turista internacional ele tem a opção de escolher entre esses lugares. Como o Brasil está fora desse circuito, o Brasil fica prejudicado. Por isso que nós temos ainda os indicadores, né, muito aquém do que o Brasil tem de potencial. Nós temos potencial aqui de dobrar o volume de turistas anualmente, sair de 6, que é hoje, para 12 milhões de pessoas, isso no universo aí curto de 5 anos. Então, esse ganho social econômico, que eu acredito que será o convencimento que nós faremos aos parlamentares que ainda possuem algum tipo de resistência ou que estão em dúvida, para a gente aprovar no plenário, porque os ganhos serão muito maiores para o país do que qualquer diferença ideológica ou religiosa que possa existir. Senador, eu queria que o senhor falasse um pouco mais também sobre a regulamentação do jogo do bicho, que o senhor mesmo comentou, é uma realidade já aqui do Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde está muito ligado ao crime. Como que funcionaria a regulamentação do jogo do bicho, do bingo e das apostas em corridas de cavalo? Então, o critério está sendo o mesmo. Eu vou te dar dois exemplos práticos. Fala-se muito na questão da preocupação com o vício ou o endividamento, que é uma preocupação pertinente e que nós tivemos todo um cuidado no projeto para tratar também desse tema. Está terminantemente proibido, e isso está expresso dentro do projeto, que essas empresas, seja de bingo, seja do jogo do bicho, seja de cassino, possam oferecer ao apostador a modalidade de financiamento ou de empréstimo. Não é permitido nem o uso do cartão de crédito, para você ter uma ideia. Apenas o pagamento via Pix ou via cartão de débito, justamente para coibir, para impedir que haja o endividamento dos apostadores, sejam brasileiras, sejam brasileiros. Outro ponto importante que nós também tivemos uma preocupação dentro do projeto, a parte que envolve a sonegação fiscal e a evasão de divisas, que é um ponto também muito delicado e que nós precisamos também ter muita atenção. Todo jogo, para você ter uma ideia, ele é feito de forma eletrônica. Então, um apostador vai chegar dentro de um bingo, ele não pode chegar lá com dinheiro em espécie ou com a mala de dinheiro, que como a gente está acostumado a ver em filmes em Hollywood, que ele vai lá e joga.
Não, isso não é permitido. Você tem que abrir uma conta na sua pessoa física, no seu CPF, não pode nem ser na pessoa jurídica, e todas as apostas que você fizer e, eventualmente, os prêmios que você venha ganhar serão movimentadas dentro dessa conta digital e eletrônica, né? E tudo isso é auditável, tudo isso é passível de fiscalização e controle pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle, justamente para não permitir que haja, né, sonegação fiscal, evasão de divisas e essa ideia, um certo até preconceito de que acham que algumas pessoas, poucas pessoas ainda acreditam que o jogo é tudo em espécie, tudo em dinheiro, né? E isso não é admitido em nenhuma hipótese dentro desse novo ambiente, desse marco regulatório legal que nós estamos apresentando ao país e aprovando, e que eu estou muito confiante na sua aprovação no Senado Federal. Sem data, então, para analisar no plenário. Não há ainda estabelecida essa data. Nós iremos eu reunirei com o senador Rodrigo Pacheco, nosso presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, para a gente poder avaliar e definir o melhor momento para avaliar isso dentro do plenário. Depois do recesso, então. Olha, eu acredito que até seja possível que seja antes do recesso. Nós não temos essa garantia, é bom que se diga, mas é possível que seja até antes do recesso. Senador Irajá, do PSD do Tocantins, obrigado pela participação, é relator do projeto de lei que legaliza os cassinos no Brasil. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, pela oportunidade também. Obrigado, senador.